Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E não vou enrolar você não, eu vou logo mandando a real por aqui. Léo Pereira fica no Flamengo, pelo menos por enquanto, tá? Inclusive tem um contexto essa história. A proposta que o Flamengo recebeu não é, pelo menos vamos ser mais assertivos e cirúrgicos aqui. A proposta que o staff do Léo Pereira recebeu foi do Besiktas, né? Até informação trazida na S1 Live hoje no programa neste sábado, né? O Júlio Miguel Neto falou sobre isso, conversou com pessoas ali do entorno do Léo Pereira e é uma oferta ali de 12 milhões e meio de euros pelo zagueiro, né? E o Flamengo não vai negociar o Léo Pereira por esse valor, tá? O que faz todo sentido e eu vejo coerência nessa história. Eu posso até discordar de algumas coisas, mas não dá para falar em falta de coerência, né? O Flamengo não negociou o Emerson Royal por um valor um pouco menor, mas aí a gente tem que relativizar as coisas também. O Léo Pereira é um jogador muito mais importante para o Flamengo do que o Emerson Royal, né? E o Emerson Royal teve uma proposta do Aston Villa e o Flamengo não negociou o jogador, que aliás vem rendendo bem, né? Eu até falei que eu não teria negociado, mas enfim, não sou eu, evidentemente, quem manda nos rumos do futebol, quem decide os rumos do futebol do Flamengo. Então, por uma questão de coerência, negociar o Léo Pereira por 12 milhões e meio de euros para o Besiktas, não faria muito sentido diante dessa situação. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site da BandBet, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, tá? Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então você vai clicar no link no comentário fixado, tá? Porque a BandBet tem N possibilidades aí para a final da Copa do Mundo, né? Inclusive tem uma super odd envolvendo o Lionel Messi, que você vai conferir no site, né? Uma odd que é sem igual no mercado, e tem também o pódio da Copa, né? No qual você acerta os 3 primeiros colocados da Copa do Mundo de forma exata, campeã, vice-campeã e terceira colocada, e aí você concorre a R$1.000 em free bet, tá? E tem essa do Messi também, você precisa entrar no site para dar uma olhada, pagando R$2,82 para ele marcar um gol a qualquer momento da partida, tá? Então não se esqueça, aponte sua câmera para o QR Code que aparece na tela ou então clique no link que está no comentário fixado deste vídeo. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos e o Ministério da Saúde adverte, aposta não é investimento. Tá? Então, continuando aqui o raciocínio sobre o Flamengo, o Léo Pereira é um dos capitães do time do Flamengo, um dos líderes, além de estar jogando muita bola, cara. Assim, é impressionante a reviravolta na carreira do Léo Pereira, jogando com a camisa do Flamengo. Ele chega em 2020, quando o Flamengo investiu, aliás, a pedido do então técnico Jorge Jesus, trazendo Pedro, o próprio Léo Pereira, Thiago Maia, Michael, Pedro Rocha, vários jogadores naquele ano de 2020, e ele começou num período de baixa no Flamengo, é inegável isso, né? O Léo Pereira nunca foi um jogador naquela época que inspirasse muita confiança no torcedor do Flamengo. Veio o Gustavo Henrique também, né? E aí ele vai até sendo bastante resiliente, né? Conquistando o espaço dele com a camisa do Flamengo, fez uma temporada de 2025 espetacular e um belo início de 2026 também, tanto que ele é convocado para a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, né? Que é a principal vitrine de exposição de um jogador do mundo, né? Embora não tenha entrado, mas fazia parte do grupo que compunha a seleção brasileira nesse Mundial. E aí a gente tem que olhar para a história também, estabelecer alguns parâmetros aqui de gestão de carreira. Ora, vale a pena para o jogador? E aí eu vou fazer sempre a ressalva sobre salário, né? Eu não faço conta com o bolso de ninguém.
Imagino que ganharia salários altíssimos em euro na Turquia, né? E o futebol turco é muito rico, tanto que o Osimhen, por exemplo, saiu do Napoli para jogar no Galatasaray. Só para citar um exemplo, Kanté saiu da Arábia Saudita para jogar no Fenerbahçe, então tem muito dinheiro ali. E o Besiktas, inclusive, está levando o Mohamed Salah, né? Astro durante muitas temporadas do Liverpool, jogou na Roma, jogou no Chelsea também. Então o Léo Pereira seria um alvo para a zaga do Besiktas, que está armando um time aí para brigar com o Galatasaray, Fenerbahçe. O Besiktas sempre esteve num terceiro escalão aí, se a gente falar dos três grandes do futebol turco. Aí eu pergunto a você, bom, Champions, esquece. O Flamengo disputa absolutamente tudo. Então, vale a pena ficar no Flamengo. E é um jogador de 30 anos de idade, não acredito que vai disputar uma Copa do Mundo mais, mas vai brigar por tudo no Flamengo, né? Título brasileiro, título da Libertadores. E o Flamengo dá as melhores condições de trabalho na América do Sul. Então é um poder de barganha muito grande, né? E aí o BAP, né, presidente do Flamengo, acerta, na minha opinião, nessa questão com os empresários, cara. Comissionamento de empresários e tal, precisa economizar. Então, assim, o Flamengo deixou de precisar, e sempre vai ter uma contrapartida nessa história, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco. O Flamengo deixou de precisar de empresário. O que deve ter de empresário tentando colocar no jogador no Flamengo é uma festa. E o Flamengo, peraí, o apelo para jogar no Flamengo é receber em dia, receber os melhores salários da América do Sul, ter acesso às melhores condições de trabalho possíveis. Tem muito apelo. Então precisa de empresário fazendo meio de campo e ganhando dinheiro, né, nessa história, a não ser que seja um caso que demande participação do staff do jogador, num processo de convencimento, até é o caso do Thiago Almada, né? Vai jogar no Flamengo? Não sei. Mas o Flamengo, a gente gravou um vídeo sobre isso, inclusive nesta sexta-feira, em que o Flamengo deu uma cartada decisiva pelo jogador, com uma oferta muito boa, né, de 30 milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador. Aí as pessoas falam assim, não, mas uma parte... Gente, é o que dá. O jogador carrega a etiqueta de La Liga, jogando no Atlético de Madrid, tá? Que é um dos grandes ali do futebol espanhol, assim como o Paquetá carrega consigo a etiqueta da Premier League, como o Samuel Lino, que hoje está jogando muita bola, carregava a etiqueta de La Liga também, jogando pelo Atlético de Madrid. Então tem muita coisa envolvida nessa história. Não basta chegar lá e falar, não, eu quero esse jogador. Tudo bem, vamos lá. Condições de pagamento. O Flamengo é um bom pagador, um excepcional pagador, né? Já começa daí. Flamengo vai disputar tudo. Mais um ponto de atração para o jogador. E aí, mas ele pode jogar na Juventus, pode jogar na Inter. Para quê? Para ser reserva? Alguém acha que ele vai tomar um lugar do Kenan Yildiz na Juventus? Turco, jovem, que disputou a Copa do Mundo? Não. Então, tem plano de carreira nessa história também. Seria uma excepcional contratação para o Flamengo e a gente pode até discutir como ele jogaria na equipe rubro-negra, né? Tem várias coisas para a gente falar sobre isso, vamos aguardar. Nada vai acontecer antes deste domingo envolvendo o Thiago Almada. Afinal de contas, ele representa a seleção da Argentina que vai disputar a final da Copa do Mundo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.